Bom dia, pessoal. Tudo bom? Olá, Meus amores, como combinado, eu tinha falado com vocês de começar a hidrografia, né? Só que o que eu estou fazendo, né? Eu tenho que pensar de maneira estratégica para que a gente possa começar a próxima semana alinhado com as turmas que estão no presencial. E o que rola é que eu tenho no sábado uma aula no primeiro ano bar e uma aula no primeiro ano B, eu creio, né? E aí, se eu der 2 aulas de hidrografia, vai ficar descompassado. Semana passada não ficou descompassado porque eu dei uma aula na sexta-feira à noite, não sei se vocês lembram. E aí nivelou as turmas e a gente começou essa semana bem, fazendo revisão de espaço urbano e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar para dar essa aula de hidrografia, eu já dei hoje aula de hidrografia em 2 turmas presenciais. Aí amanhã eu tenho uma aula com vocês, eu dou essa aula no remoto de hidrografia. Para na próxima semana todas as turmas virem só a primeira aula de hidrografia e não ficar meio confuso os conteúdos. Combinado? E aí nós vamos aproveitar, eu vou selecionar algumas questões de espaço urbano, um pouco mais aprofundadas, que são as questões que eu vou fazer na turma presencial amanhã aqui. De tal maneira que essa semana, todas as turmas, eu vou dar uma aula de hidrografia. Entenderam minha lógica? entendido. Porque aí na segunda-feira todo mundo começa na segunda aula de hidrografia alinhado. E amanhã não teria sentido dar aula à tarde, entendeu? Porque vocês vão fazer simulado de outra coisa, estão revisando outra coisa, então não tem muito sentido, e eu nem teria tempo para fazer isso também. Outra coisa importante, no nosso simulado de novembro, estou falando com 2 meses de antecedência, o conteúdo será o volume 4 inteiro. Hidrografia, nós temos um capítulo de geografia física no volume 4, mais 2 capítulos de economia, que é o setor primário. Então tem um capítulo sobre agricultura, que é o setor primário, e aí depois nós vamos para o setor secundário, que é a indústria, e aí fecha o volume 4 e encerra o conteúdo do primeiro ano. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Queiram tirar? Nenhuma, né? Deixa eu ver o que o William colocou. Sim, estava me perguntando se eu ia colocar espaço urbano. Não vou colocar. Justamente por isso, William. Porque eu já acho muito conteúdo para 10 questões. Mas eu tenho que colocar porque vocês não foram avaliados do volume 4. No último simulado agora que fez sábado passado, vocês só foram avaliadas até espaço urbano. Então eu não vou colocar mais espaço urbano, eu vou colocar só o volume 4, que é... E o simulado de blocos permite ser mais específico. Que choro é esse, Ardo? Vai que tu aprende mais de hidrografia, tu gosta mais de hidrografia, e lá no final tu vai me pedir para botar 5 de hidrografia. Normalmente eu costumo distribuir bem os conteúdos, viu? 3, 3, 3 e coloco uma questão que possa contemplar os 2 conteúdos, né? Porque a agricultura, ela não é de um todo longe de rios, até porque você tem cultivo em várzea de rios. Então eu posso colocar uma questão de agricultura pegando um respaldo de hidrografia. Então as questões são bastante misturadas, entende? Então vamos para a primeira questão aqui de hoje, da revisão. Deixa eu só colocar aqui uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Só selecionar aqui, só um segundinho. Olha aí, rapaz. 6 de economia e 4 de geografia, né? Pode ser. Viu? Vou pensar primeiro em terminar o conteúdo, aí depois eu... você quer que eu faça aquela lá, Elília? 8 a 11, é isso? Sim. Eu não vou até com o meu material aqui, deixa eu colocar aqui. Deixa eu compartilhar aqui uma tela enquanto vocês fazem. Vou explicar aqui para vocês já o que aconteceu. Essa questão aqui, ó. Estão conseguindo ver? Esse tamanho tá bom para vocês? Conseguindo ver. O que aconteceu, Lilian? Eu abri meu Bernoulli hoje e está aparecendo para mim somente os cadernos do segundo ano. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que houve alguma alteração na minha conta, porque normalmente quando eu sou professor do primeiro ano e do terceiro ano, aparece para mim todos os cadernos do primeiro ano e todos os cadernos do terceiro ano.
eu vou falar com a Nathalie, entendeu? Eu não consigo compartilhar a questão desse... Deixa eu ver aqui se já alterou. Às vezes é só um bug. Mas até hoje pela manhã estava a conta do segundo ano, por sinal. E quem dá aula no segundo ano é até o Alessandro, não sou eu. Aí eu vou pedir para a Nathalie corrigir, eu passo para ti depois, pode ser? Ah, só está aparecendo ó, os cadernos que aparecem para mim, só um minutinho. Só são do segundo ano, ó, que são os conteúdos que eu vou ver no próximo ano. Deixa eu ver se aparece. Não vai aparecer aqui. Tá vendo aqui? Estados Unidos, geopolítica, isso aqui são os conflitos também, Oriente Médio, isso aqui são conteúdos do próximo ano. Aí eu vou ver o que aconteceu na minha conta aqui, viu? Depois eu passo para você, eu te mando a resposta. Conseguem fazer desse tamanho aqui, tá bom? Depois mandem ver aí. 2 minutinhos só. Deixa eu colocar aqui o carregador do notebook, só um segundo. E aí, marcaram já alguma questão? Deixa eu ver aqui o chat. Lília acha que é A. Mais alguém? Posso fazer, gente? Concordam com ela? Também eu vou de A, mas eu fiquei com um pouquinho entre A e C, mas pra mim pode começar. Então, teoria dos lugares centrais, ela pertence a um dos geógrafos renomados chamado Walter Cristallo. Normalmente as duas teorias que indicam cidade é local de mercado, fixo de mercado e teoria das localidades centrais. Daí que vem aquele termo, vocês já viram periferia, porque se você tem o centro, tem a periferia, né? Quem vive no centro e quem vive na periferia. E essa questão da periferia ela é bastante relativa. Por que ela é relativa? Porque você pode dizer que a pessoa que vive na periferia é na borda da cidade, que a gente chama de franja urbana, e no atual modelo urbano brasileiro, nem sempre quem vive na franja urbana ou na periferia é pobre, né? Tanto é que você pega Alphaville, Aldebaran, que são bairros de pessoas mais abastadas, ficam na periferia de Teresina, ou seja, na borda, na franja de Teresina. Você pode usar a ideia de centralidade e periferia, que aí vem o termo marginalizados, que são as pessoas que vivem à margem dos benefícios que a sociedade poderia ter, né? Ou seja, a pessoa que vive na periferia do desenvolvimento, vamos assim dizer, do ponto de vista econômico, socioeconômico.
Então, existem muito do contexto que você vai utilizar para cada uma dessas expressões. Dito isso, Walter Cristallo dizia que uma cidade é um local central. Daí que parte a ideia de polarização, que parte do conceito de metrópole. A cidade, como ela tem uma oferta maior, ela tem uma demanda maior por serviços, que termina centralizando as cidades do entorno, né? Polarizando. Outra teoria é a questão de que a localidade de mercado, que a cidade é um local de mercado físico, né? Por que é fixo? Antigamente, eu não sei se alguém, né, já ouviu os avós contarem, os interior, eles tinham um dia na semana que era dia de feira, né? Desde esse tempo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. E era uma feira que ela era móvel. Então tinha sábado, tinha a feira, as pessoas iam comprar roupa, comprar alguma coisa, elas tinham que esperar o dia da feira para ir lá e comprar. Hoje, né, uma cidade, para ser considerada uma cidade, ela tem que ter um local fixo. Não existe um dia que tem feira. Todo dia você pode ir lá comprar seus produtos, pode comprar roupa, pode comprar comida. Então, o local fixo de mercado, ou seja, uma cidade ela é um local fixo de mercado. Ela tem uma oferta de comércio constante. Ao passo que o interior não tem essa oferta constante. Basicamente isso. E a ideia da centralidade. No outro mapa, né, foi claro, gente, do que eu falei? Sim. Então, se nós pegássemos aqui, ó, as cidades globais, nós vamos ter os centros, né? Que é justamente o que nós chamamos de cidades globais, as cidades que têm uma influência global, como São Paulo aqui. É o que Milton Santos chama de nó da rede. Quanto você tem um nó na rede, quanto maior esse nó, maior é o poder que essa cidade exerce na rede, tá? A primeira imagem acima, deixa eu colocar aqui outra cor, ilustra a teoria dos lugares centrais, elaborada com base nos estudos sobre a rede de cidades do sul da Alemanha, na década de 1930. Já a segunda imagem foi feita a partir de estudos e mapeamento das cidades globais do século XX. A comparação entre os dois estudos permite identificar a seguinte mudança vinculada às redes urbanas ao longo do século XX. A escala espacial das interações econômicas, a valorização social das identidades culturais, estrutura funcional das hierarquias políticas, organização territorial de entidades governamentais. Bem, ó, vamos começar aqui. Organização territorial de entidades governamentais. Na verdade, são territórios diferentes que estão conectados por uma rede. Entendeu? Cada rede, cada território vai ter seu próprio governo. Essa rede, ela é formada porque existe um padrão de conexões e há um fluxo de pessoas, mercadorias e capitais. E não porque você vai ter, como eu posso falar, territórios únicos, né? Você pode até ter, do ponto de vista cultural, o que nós chamamos na globalização de aldeia global e nós chamamos de homogeneização cultural. Vocês conhecem esse termo? Homogeneização cultural? Não, mas eu consegui entender o que ele quis dizer. Pronto. O que seria homogeneização cultural? Bom, como diz, homogêneo seria as características se tornando iguais ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, as culturas estão ficando próximas umas das outras. Seria mais ou menos isso? Ó, você imagina uma rede que é um padrão de conexão de pessoas e sociedades. Essa rede, elas estão então conectadas, interligadas, e existem fluxos de informação. Os nós das redes, como vocês podem observar, eles têm um poder. O poder de disseminar cultura, por exemplo. Então, o que acontece no mundo globalizado? Os países desenvolvidos e suas cidades desenvolvidas disseminam culturas que são absorvidas por quem está na menor escala da rede. Então, para dar um exemplo, atualmente nós vivemos uma cultura fitness, né? E essa cultura fitness, ela tem uma influência cultural muito forte. Desde o alimento, quando eu entro no supermercado, que eu tenho uma prateleira somente de alimentos fitness, até vídeos no Instagram que eu assisto com demonização do glúten, com a demonização do carboidrato, até as músicas que as pessoas escutam, onde você tem pessoas com corpos, né, esculturais, com uma alimentação, abre aspas, que seria sadia, né, e enfim, existe uma cultura que é difundida. E normalmente quem está na ponta da rede termina sendo influenciado por quem está no topo. E aí, com o tempo, as pessoas passam a ter uma cultura única.
né? Uma cultura única. E isso não é valorização de identidades regionais. É a importação de uma cultura em um país que está em uma rede mais, na rede um poder mais elevado, não é hegemônico, que vai influenciar os menores. Por isso que eu não posso marcar também, ó, a letra B, porque não existe valorização social das identidades culturais. Existe, na verdade, a importação de culturas, e essa importação de culturas faz com que os países desenvolvidos tendam a influenciar nos países subdesenvolvidos. Foi claro? Sim. É a morte das culturas regionais em busca de uma cultura global. Estrutura funcional das hierarquias urbanas. Aqui não está falando de estrutura funcional. Não é? Isso não houve uma mudança nesse aspecto aqui, ó. Certo? Uma mudança nesse caso de estrutura funcional das hierarquias políticas. As hierarquias aqui são urbanas, são de cidades. Claro que o capital ele tende a influenciar mais do que o aspecto político nessa rede. Agora, quando eu analiso o primeiro gráfico aqui, deixa eu só ver aqui a setinha que sumiu. Quando eu analiso o primeiro gráfico, que eu vejo os locais centrais e vejo, né, que aqui se tornou bem mais complexo, o que houve variação? Na escala, na dimensão dessa análise. Antigamente, eu analisava a análise a partir de uma metrópole, por exemplo, de uma rede mais local, como o Brasil. Hoje eu não posso pensar que a cidade ela está apenas numa rede regional. Ela está numa rede global. Ou seja, que no meu Piauí, na minha Teresina, eu vou ter uma pessoa lá do Japão que investe aqui. Então eu não posso desvincular o Japão do Brasil, não posso desvincular Nova York do Brasil. Toda vez que eu consumo um iPhone, por exemplo, um produto da Apple, eu tenho que pensar como o Vale do Silício influencia aqui. Então a escala das interações econômicas e sociais, elas se tornaram globais. Isso é positivo, isso é negativo. Aí vai depender do contexto que seja analisado. Alguma pergunta? Não, eu entendi. Pronto. Vamos fazer uma questãozinha mais, né, tranquila. Dentro dessa mesma perspectiva. Deixa eu colocar aqui. Ver desse tamanho aqui? Também da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E aí? Deixa eu ver aqui. Essas respostas aqui, vou de C, CC, né? Iardo. Pronto.
Podemos ir? Podemos. Vamos pegar aqui o caso dos Estados Unidos para a gente exemplificar aqui, ó. Muita gente marcou a letra C, certo? Estados Unidos tem 3 megalópolis. Essa megalópole aqui, que é chamada de Boswash, que é uma junção de Boston e Washington. Aqui você vai ter outra megalópole, que é Chips, que é a junção de Chicago e Pittsburgh. E aqui você vai ter outra megalópole, Sansan. Ora, essas cidades aqui, como Miami, foge a regra, não foge? Está dentro da megalópole dos Estados Unidos. Outra coisa, aqui no Brasil nós temos uma megalópole em formação. Ainda não tem uma megalópole. Eu posso classificar isso aqui como megalópole, letra C? Entenderam meu questionamento? Entendi. Pode ser megalópole, gente? Não. Então sobraria o quê? Megacidade, gente, é um conceito que está associado. Existem dois conceitos importantes. Megacidade tem que ter uma cidade maior que 10 milhões de habitantes. Certo? É isso? Não é o parâmetro para se definir uma megacidade? E aqui eu pego cidades, por exemplo, ó, no norte do México, cidades aqui na América Central Insular, nas Grandes Antilhas, pego aqui cidades como Santiago e tudo mais. O critério adotado aqui é o critério de megacidades? O que vocês acham? Pega o caso aí de Montevidéu, gente. Montevidéu vai ter em torno de 1 milhão de habitantes, como essa cidade que ele colocou, ó, no sul do Uruguai. E aí, seria megacidades? Não. Então, ó, segundo a análise qualitativa, as aglomerações urbanas amontadas no mapa exercem influência sobre outras. É o caso da megacidade? É o critério para definir megacidade? Não. Qual é uma cidade que vai no nó, na rede, influenciar outras cidades? Cidades globais. Globais. Por que não é tecnopolo, gente? Porque aqui, ó, você tem cidades aqui, isso aqui não é um polo tecnológico. Aqui no sul da África não vai ser um polo tecnológico. Então, observe que na definição ele não está falando de cidades que têm 10 milhões de habitantes. Eu até citei um exemplo aí de Montevidéu que tem 1,3, 1,4 milhões de habitantes. Ele não seria uma megacidade. Megacidades são cidades que têm acima de 10 milhões de habitantes. E a cidade global é aquela cidade que tem a capacidade de influenciar outras a nível global. Né? E pertence àquela rede, né? Aquela classificação lá que nós estamos de alfa, beta e gama. Então, resposta letra A, cidades globais. Entenderam, meus amores? Alguma pergunta, dúvida? Não, depois que você explicou, ficou facinho de entender. Vamos para outra questão aqui. Agora eu vou botar uma mais arroz com feijão, tá? Só um minutinho. Só aumentar aqui, só um segundinho, para sair melhor no print. Aí, pronto. 19. Tá bom esse tamanho? Ou você tá.
Vai lá. Letra B, letra B. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui uma coisinha vermelha. Leia atentamente as afirmativas a seguir. Refere-se ao centro de comando da economia com relevância e influência mundial. Olha só os termos, relevância e influência mundial. Que termo é esse aqui, gente? Nós acabamos de ver uma questão sobre isso. Como é que nós chamamos esse centro de influência internacional? Ou os nós da rede? Estados globais. Estados globais. Perfeito. Aí, dá até para responder, né? Mas vamos conferir as outras. E que concentram perícia e conhecimento em serviço de interação com o restante do mundo. Recebe a classificação de alfa, beta e gama, tá? Aí tem aquela variação, alfa mais, alfa menos, beta mais, beta menos, e assim por diante. Caracteriza-se como grandes aglomerações urbanas de integração física, econômica e social, apresentando uma população acima de 10 milhões de habitantes. Quando a cidade atinge 10 milhões de habitantes, nós passamos a ter uma mega cidade, certo? Nós acabamos de ver isso também. Corresponde a um cinturão de cidades resultantes da intensa expansão. Olha os exemplos que eu dei aqui, ó. Boswell, Shifts, Tokaido no Japão, né? Estou bem esse exemplo aqui. São as megalópolis, então resposta letra B de bola. Uma última questão. Acharam fácil isso daí? Essa sim, principalmente com a explicação da última. Aí já. Deixa eu botar aqui uma brasileira, só um minutinho. Acho que vai dar certo, peraí. De Brasil, tá bom assim? Sim, tá bom. Bora lá. E aí? Temos aí uma, duas. Pronto, vamos lá fazer para a gente encerrar a aula. Então, nós temos aqui uma situação interessante, né? Ele vai colocar aqui um perfilzinho aqui para Goiânia, né? Certo? Uma área. Isso aqui tem a ver principalmente, gente, com a expansão das fronteiras agrícolas, né? O sul do Brasil foi expandindo sua agricultura modernizada para o centro-oeste
e atingiu até aqui o sul do Maranhão, o sudoeste do Piauí, Tocantins e Bahia. Tanto é que eles querem formar, né, novos estados, novos países aqui nessa região. Belo Horizonte aqui, né, nessa área aqui, e Brasília aqui no centro. Perfeito? Então vamos lá. Considerando a dinâmica urbana brasileira, a área vermelha e verde no mapa, então ele quer a área vermelha, certo? E a área verde, que ele não citou aí, tá? Correspondem, respectivamente. Letra A, cinturões entre as áreas industriais de duas cidades. Intersecções entre as áreas periurbanas de duas cidades. Conurbação entre as regiões metropolitanas de duas cidades. Integração entre as áreas de conservação de duas cidades. Sobreposição entre as áreas de influência de duas cidades. Então, a resposta seria qual aí? Nós pegarmos aqui, ó, nós vamos ter Brasília, né? Então, Brasília vai pegar aqui, então você vai ter uma área aqui entre a influência de Brasília, né? E você vai ter uma áreazinha verde entre a área de Brasília e Belo Horizonte em termos de influência. Então, isso seria o quê? Cinturões, intersecções, conurbação, integração, sobreposição. Aí vocês marcaram corretamente, foi? Deixa eu ver. Letra E. Deixa eu voltar aqui. Sobreposição entre áreas de influência de duas cidades. Então, você tem a área de influência de Belo Horizonte e Brasília, e no meio você vai ter aí uma área de sobreposição, uma área de transição entre duas áreas de influência. Perfeito? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma pergunta. Aí amanhã nós começamos geografia, certo? A primeira aula de geografia. Então, eu queria que você já lesse um capítulo 1 do volume 4. Quem não leu ainda, faça um resumozinho sobre ele, para a gente começar na próxima aula, tá? Um abraço, meus amores. Boa quinta-feira para vocês. Tchau, tchau.